Bastante legal. E olha, vamos com mais entrevista. Agora vamos falar sobre Lei Maria da Penha e quais são os procedimentos de defesa jurídica para mulheres que sofrem violência doméstica. Agora no mês de março vem acontecendo debates, sobre o papel da mulher na sociedade. Dia 8 de março é comemorado oficialmente Dia Internacional da Mulher. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Maiara Tachi. Ela é advogada, especialista em direito penal. Bom dia, doutora Maiara. Seja bem-vinda ao Jornal Dia Lesp. Não sei se pronunciei seu sobrenome correto. Pronunciou sim, Maiara Tachi. Tudo bom? Prazer falar com vocês sobre o assunto. Eu sou defensora pública no Distrito Federal e atuo bastante em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Doutora, infelizmente, quando a gente chega perto do Dia Internacional da Mulher, a gente não tem como não falar da questão da violência que vem tendo um crescente e nesse período de pandemia ainda mais, tem tido um salto, na verdade, infelizmente, com relação aos números de mulheres que são vítimas de violência. Eu queria que a senhora explicasse, por gentileza, a lei número 11.340, que é a Lei Maria da Penha, quais são as medidas protetivas que são resguardadas por essa lei. Perfeito. A Lei 11.340 é uma lei de 2006 e ela é resultado de uma luta derivada do movimento feminista, mas que foi encabeçada pela própria Maria da Penha, que foi uma vítima de violência doméstica que lutou para que conseguisse, então, ter mais cuidado, mais proteção às mulheres que são vítimas dessa violência. Essa lei ela é constantemente atualizada, então, periodicamente nós temos modificações no legislativo para trazer mais instâncias de proteção à mulher, porque essa é uma preocupação muito grande do Estado. Então, nós temos nessa lei medidas protetivas que vão atingir diretamente o acusado de praticar esses atos de violência, e a principal delas é o afastamento do lar. Então, esse homem vai ser retirado desse local onde a violência acontece. Mas nós temos medidas também que são para a vítima de acolhimento, de proteção. Temos medidas para terceiros, para o empregador dessa mulher, para garantir que ela consiga efetivamente sair do ciclo da violência, que nós sabemos que ele deriva principalmente da dependência econômica dessas mulheres. Agora, doutora, em relação ao agressor, né? Por quanto tempo ele pode ficar preso? Isso é muito relativo, a gente não tem um prazo específico de prisão, né? A gente trabalha com a modalidade de prisão preventiva, e a prisão preventiva ela depende muito da gravidade dos fatos, do histórico de violência contra aquela mulher ou contra outras mulheres, e isso acaba tornando a situação como se fosse num limbo jurídico. Porque os crimes que geralmente antecedem a efetiva violência são crimes com penas muito baixas, como o crime de ameaça, por exemplo. O crime de ameaça tem uma pena de 1 a 6 meses. Então, percebam, é desproporcional manter a prisão preventiva de uma pessoa que pratica o crime de ameaça, mas a gente nunca sabe quando essa ameaça vai se concretizar em algo mais grave. Muitas vezes a situação acaba se tornando imprevisível. Então, a prisão ela não tem um prazo determinado, mas ela pode perdurar até o julgamento, a depender do caso concreto. Doutora, quando a gente fala do agressor, a gente, na verdade, tem uma tendência a estigmatizar e a falar de uma forma, obviamente, que a gente se revolta com o ato que o companheiro praticou. Mas essa pessoa precisa de tratamento e isso é resguardado pela Lei Maria da Penha. Queria saber se efetivamente os agressores são tratados, estão sendo tratados e se a senhora observa que essa é uma medida importante para não haver a reincidência do ato. É muito interessante essa sua observação e é algo que eu costumo falar sempre quando eu abordo a questão da Lei Maria da Penha. Nós não temos um problema individual, mas nós temos um problema que deriva de uma conduta sexista da nossa sociedade. Uhum. E aí você combater o fato criminoso propriamente dito não impede que ele continue a acontecer. Então, essas medidas de educação, de conscientização, elas são fundamentais para que a gente evite que não só aquelas pessoas que já praticaram o fato deixem de praticar novos fatos,
como modificar o panorama da nossa sociedade. Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos os chamados grupos reflexivos dos agressores da Lei Maria da Penha. E esses agressivos, eles se reúnem e tem psicólogos, tem pessoas, então, que vão trabalhar para que essa situação não evolua para algo mais grave. Então, isso é fundamental, realmente, né? Não é uma questão individual, né? Não podemos conduzir toda a culpa para o agressor como pessoa, mas para a sociedade que traz um resquício sexista ainda. Doutora, como é que funciona esse grupo que a senhora acabou de citar? Eu estou entrando aqui no site do... saiu Rio de Janeiro, mas São Paulo eu sei que tem também, né? E grupo reflexivo com autores de violência doméstica. Eu li certa vez, aliás, eu vi uma palestra TED bem interessante, em que eles se reuniam e aí eles contavam as histórias. Falaram, eu, no momento assim de muitos ciúmes, eles eram pobres, e eu fui lá e queimei todos os vestidos novos que a minha mulher comprou. E aí ele falou assim, por quê? Porque ela sempre ficava em casa e de repente você falou que ia trabalhar, comprou um monte de vestido, eu achei que aquilo não era correto. O outro caso, o cara queimou os livros. Ela falou, eu vou voltar a estudar. E ele com ciúme, que chegou em casa, ela com dificuldade comprou. Então, esses relatos são interessantes. Agora, eu queria saber, assim, como é que está funcionando e se isso reduz a pena ou é só uma questão educativa. Geralmente, esses grupos reflexivos, eles vêm com alguma condição ou para o cumprimento da pena, então ele vai ser aliado à pena privativa de liberdade, ou em alguns casos, e a gente sabe que a vítima da violência doméstica, ela pode se retratar daquele fato, se o crime for condicionado à representação, ele é uma condicionante para que ocorra essa retratação. Então, isso fica muito a critério do judiciário, então tem alguns magistrados que trabalham de forma mais fervorosa, buscam mais trazer esses grupos de reflexão, mas ele não vai substituir a pena, tá? Então, ele é um complemento da pena, porque se entende que a mera privação da liberdade do indivíduo, ela não vai contribuir para que ele entenda que a mulher não é propriedade dele, para que ele entenda que são indivíduos distintos e que ele não pode agir de forma violenta porque ela está, então, subordinada ou dependendo economicamente dele. Então, é uma forma de explicar para o acusado que a mulher não é obrigada a permanecer casada, que a mulher não é obrigada a continuar com ele. Em muitos dos casos, aliás, a grande maioria, são de ex-companheiros e não de companheiros atuais. Então, é mais uma questão de conscientização, mas ela não substitui a pena. Uhum. Doutora, a senhora falou das atualizações que a Lei Maria da Penha foi sofrendo ao longo dos anos desde que ela foi criada. E uma dessas atualizações foi a que tipificou o feminicídio. Antes, a morte de uma mulher pelo seu companheiro, pelo fato de ser mulher, era tido como um homicídio. E com a criação da tipificação do feminicídio, a gente também criou uma estatística sobre esse assunto. Aí eu queria saber da senhora como que a senhora analisa essa mudança de legislação e também se a senhora vê que isso tem contribuído para a criação de políticas públicas relacionadas à mitigação da violência contra a mulher e, claro, as mortes das mulheres. Perfeito. O que eu percebo é que a criação da qualificadora do feminicídio, ela permitiu que a gente tenha um maior controle dos fatos que efetivamente são praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu sou defensora pública do Tribunal do Júri e os casos de feminicídio são muito frequentes. E agora a gente tem condição de contabilizar, e isso favorece, sim, a produção de políticas públicas, porque agora a gente consegue tirar do bolo comum, né? Ela é uma legislação de caráter simbólico, mas que efetivamente veio auxiliar, sim, na produção de políticas públicas. O que eu posso falar para vocês é que, na qualidade de defensora pública, eu percebo que a sociedade já está começando a se mobilizar também, e que a divulgação desses dados começa a trazer uma menor tolerância da sociedade para esses fatos. Eles começam a ser mais repudiados, mais repreendidos, e isso, então, tende a trazer, a médio e longo prazo, uma maior eficácia para fins de prevenção, né? Então, a sociedade não tolera mais esse tipo de fato. E isso vai servir para que, futuramente, as pessoas tenham mais receio de praticar fatos diante da exposição que essa conduta costuma gerar. O grande problema nós estamos diante de fatos que geralmente se tratam de crimes passionais. E os crimes passionais geralmente ocorrem diante de um impulso. Então, existe chance ainda de que a gente não consiga superar essa questão enquanto não mudar a questão da educação.
Agora, doutora, qual é a orientação para as mulheres, né? Na medida que essa violência vai num crescente, quando é que ela fala não é um ponto final e ela deve procurar a delegacia ou ela deve pensar em se mudar, porque muitas vezes tem a questão financeira complexa, mas o agressor vai atrás, né? Se muda para o mesmo bairro, ele não aceita, né? O que a senhora pode dizer para as mulheres de orientação? Pois é, nós temos as medidas protetivas e elas têm um espectro de alcance muito amplo, né? Nós temos desde o afastamento do lar do agressor até o colocamento, por exemplo, da tornozeleira eletrônica. Agora isso vai numa crescente. Então, quando você tem um primeiro fato, uma ameaça, e é importante que as mulheres não deixem de registrar a ocorrência, que posteriormente elas venham a se arrepender, venham a buscar se retratar de uma eventual representação, é interessante que elas tragam um primeiro registro, né? Porque sem o registro a gente não consegue saber o grau de violência que acontece dentro daquele lar. E frequentemente nas audiências de custódia, se nós recebemos uma denúncia de uma ameaça, pela primeira vez esse cara vai ser solto. E aí vai ser decretada a medida de afastamento do lar. Ocorre que essa medida de afastamento do lar, ela não tem um controle mais próximo, então ele vai voltar. E aí, claro, essas alterações da lei, elas vêm para tentar dar efetividade para as medidas protetivas, e elas trouxeram um novo crime. Então, quando esse cara se aproxima, ele vai cumprir um crime de descumprimento de medida protetiva. Então, ele vai responder por mais um segundo crime. E nessa segunda vez, quando ele for submetido à autoridade judiciária, provavelmente a medida protetiva vai ser mais restritiva. Então, pode ser que a gente não tenha uma prisão ainda, mas a gente já tem uma tornozeleira eletrônica. Mas tem por quê? Porque na primeira vez ela já buscou auxílio do judiciário. Então, a gente tem uma escalada e é importante que as mulheres não deixem de registrar, porque com a tornozeleira eletrônica a gente consegue ter muita efetividade, porque a gente consegue ver o exato momento em que o agressor ele entra no raio de proibição. Então, eu não posso chegar perto da casa da mulher. Tem uma equipe que fica acompanhando o movimento dele e no momento em que ele sai do raio, eles acionam o acusado para que ele saia daquele local. Então, é não deixar de registrar, procurar ajuda no momento oportuno e acreditar, né, que os registros eles contribuem para uma maior proteção. E aí a mulher que não quer procurar, por exemplo, a delegacia, ela pode procurar o Ministério Público direto, né, ou ela pode procurar também a Defensoria Pública, que atua em diversos estados em núcleos da defesa da mulher. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, importantes esclarecimentos. Eu agradeço não só a senhora, mas como outras tantas defensoras públicas no Brasil inteiro que trabalham diuturnamente para mitigar a violência contra a mulher. Defensora pública, promotora, procuradora, e procuradores também, estão ali no trabalho árduo, na trincheira mesmo, né, Jeremias? Para tratar dessa questão da violência, que é também uma epidemia que a gente vem vivendo há muito tempo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, doutora. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer esclarecer esses pontos e incentivar mulheres a continuarem procurando ajuda. É por meio delas que a gente consegue prevenir que fatos mais graves aconteçam. Obrigada. Ok, uma boa tarde para a senhora. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Só lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, é só ligar no nosso WhatsApp. O número é 11 99 232 5950. Eu vou repetir. 99 232 5950 e deixe lá a sua mensagem. A gente fica por aqui. Até amanhã. Acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.